E eu fico feliz, assim, que, baseado nas coisas que dizem da gente, que nós temos, assim, né, até eles usam aquele texto de que Jesus, quando apareceu, depois de ressuscitar, foi para a mulher, para a notícia chegar mais rápido, né? Então, baseando nisso, nós mulheres temos muito para propagar do Evangelho de Jesus, amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em 2 de Reis. Essa palavra chegou ao meu coração bem antes desse convite de vir ministrar aqui, nessa noite. E por outros motivos que não estava na agenda do Senhor, ficou para hoje. Então eu creio que é algo do coração de Deus, eu espero que você possa receber em nome de Jesus. 2 de Reis 4, a gente vai ler uma história bastante conhecida dos crentes em Jesus Cristo. Quem conhece a Bíblia sempre acaba parando em Eliseu. E nós vamos ver uma história do profeta. E aí você diz, mas é dia da mulher, né? Mas acontece que nós, mulheres, temos algo fundamental. Não sei se você sabe, mas essa data, ela passou a existir porque em 1857, lá em Nova York, haviam tecelãs de uma fábrica que ganhavam muito pouco. E os homens bem mais. E elas, agoniadas com aquilo, elas fizeram um movimentão onde abalou a estrutura, vamos dizer assim, econômica e social e política da época. Então, eu fiquei pensando assim, se nós mulheres podemos, né, há tanto tempo atrás, fazer uma mudança, 1857 era a data. Podemos, né, fazer uma mudança, trazer algo tão significativo para nós mulheres, que dirá nós com power de Deus, nós com dunamis de Deus, nós cheias do amor de Deus, nós cheias de reconhecimento e de entendimento do que é a cruz do Calvário para a gente. Amém, queridas? E eu fiquei pensando, se naquele dia 8 de março de 1857 aconteceu aquilo, por que no 8 de março de 2015 não pode acontecer algo nessa igreja, na sua vida e na minha vida? Amém? Então, por essa razão, eu escolhi essa mulher, que nós vamos ler agora, e a história dela para a gente compartilhar aqui, a gente meditar um pouco. Sabe o que eu pensei? Eu pensei que Jesus, ele fez algo na vida das mulheres que ninguém fez. Jesus foi aquela pessoa que fez pelas mulheres algo que ninguém poderia fazer. Há tanto tempo atrás, Jesus fez coisas pelas mulheres que ninguém poderia fazer. Vocês sabem a história. As mulheres eram discriminadas, e Jesus foi lá, e Jesus tocou, e Jesus curou, e ele fez questão que ficasse registrado na Bíblia. Teve uma mulher, inclusive, que ele disse que aonde esse evangelho, essa palavra fosse pregada, nós nunca deixaríamos de falar dela. Olha que poder tremendo. Deus fez questão de quando deu a liberdade para Adão, de colocar o nome de Eva, lá no início da palavra da Bíblia. Ele colocou Eva porque ela seria a mãe de toda a humanidade. Não foi por acaso Eva, mas foi para esse propósito. Então eu acredito que nós, nessa noite, falando desse dia, que não é um calendário cristão, é um calendário totalmente mundano, mas, através desse dia, talvez você possa ser
incentivado, encorajado a caminhar mais, a olhar de uma forma ainda maior do que você já tem olhado o Senhor, o seu irmão, a sua família. Amém, queridos? Então vamos ler lá. 2 Reis 4, a partir do versículo 8. Nós vamos ler bastante. Então tenha certeza que você está lendo em alguma Bíblia, na do seu irmão, na sua, para a gente não se perder. Amém? Sim ou não? Glória a Deus. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Folgado esse Eliseu, hein? Já está chamando de seu quarto, né? É lindo isso. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. E ele chamou. Quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você tem todo o trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei, ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe, e o menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir com ele ao homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado? Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim, ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe em paz. Ela está muito angustiada. Mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse à mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. E se o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o corpo do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si.
Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois, deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com os olhos, mãos com as mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou seu filho. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Deus, por tudo que nós já recebemos. Obrigado, Deus, porque o Senhor ensina a gente tanto quando a gente tem um coração que está sedento pelo Senhor. Aquilo que parece acaso não é acaso, porque o Senhor está. Aquilo que parece coincidência não é, porque o Senhor está ali. Senhor, muito obrigado, Deus, por nós existirmos. Muito obrigado porque a cada dia o Senhor está nos ensinando a sermos mulheres valorosas no Senhor, mulheres que amam o Senhor. Muito obrigado, Deus, porque vem uma nova geração aí, que pode olhar e dizer que sem o Senhor, nada disso vale. Nada disso vale. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esse presente que os homens dessa igreja ofereceram para nós. Porque é fruto de lábios que confessam o seu nome. E isso é o melhor, é a melhor parte. Muito obrigado por essa motivação, Pai, de cantar canções para a gente, com o Senhor e com o Senhor e com a gente. Senhor, usa a minha vida. Senhor, eu tenho tanto temor, sabe, da sua palavra e dessa noite, o Senhor sabe disso. Que isso possa escorrer do seu trono para nós, para cada um daqui. Do mais novo ao mais velho, dos homens, das mulheres, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Interessante, é uma história longa, e eu vou pegar alguns pontos que Deus assim falou no meu coração. Eu tô com aquele óculos que eu não vejo vocês, então tá muito confortável. Eu fiz isso de propósito. Mas eu sei que a Natália Fonseca tá aí. Você está lá ou está aqui? Tá lá atrás, olha lá a mão abanando. Querida, você é muito esperada nesse lugar, viu? Muito mesmo. E eu glorifico ao Senhor porque o amor dele não falha. E nem tarda. Amém? Glória a Deus. A gente vai ler a história dessa mulher. Ela é interessante porque é uma mulher que não tem nome. E eu achei interessante porque a igreja nesse tempo, ela está vindo assim. Ela está vindo sem rótulo, ela está vindo sem nome. E aquelas pessoas que têm nomes e nomes e nomes, Deus está dando o jeitinho dele, com muito amor e cuidado, de tirar o nome para que ele apareça. Por muito tempo, nessa última geração aí dos anos 80, 70, 80 para cá, a igreja começou a olhar muito para o homem, para o nome. E é interessante porque é uma história tremendamente potencializada essa aqui. Essa é uma história que a gente vê Moisés, que a gente vê Jesus, nas ordens, no conto, em tudo que acontece aqui. É uma história de milagres de Deus. É uma história onde a diferença de tempo, de estação, de era,
faz a gente se maravilhar. Por quê? Porque as mulheres naquele tempo não tinham toda essa dinâmica e essa liberdade, mas tinham. E eu fiquei pensando, caramba, se essas mulheres, se essa mulher sunamita, que não tinha nome, só dizem que ela era de Sunem. Sunem fica no sul da Ásia. Não diz o nome, diz só de onde ela era. Se essa mulher pôde fazer todo esse processo, eu fico pensando, por que em 1857 precisou disso? Porque o final dessa história de 1857, em vários lugares que eu pesquisei, diz que é uma data que simboliza a luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. Que na sua essência talvez seja boa, mas ela se perdeu. E hoje tem mulheres no nosso meio, ou que já passaram, ou que virão. Aquelas que nós vamos convidar para ir nas nossas células. Que, porque tomaram esse lugar, porque viveram com muita profundidade isso, hoje estão divorciadas, hoje se perderam no seu relacionamento familiar. Sustentaram maridos omissos. Na verdade, criaram também maridos omissos, juntando a fome com a vontade de comer. Então, essas mulheres de 1857, eu fiquei pensando, quando eu lia sobre essa mulher de Sunem, meu Deus, há tanto tempo atrás, essa mulher já fazia tanta coisa, e nós vamos ver isso também. Então, voltando aqui, essa mulher não tinha nome, mas ela vinha de Sunem. Sua situação financeira era boa. Porque uma mulher que vê uma família, era ela e o marido, que veio o profeta passar, e vamos construir um quartinho. Ela não era uma pessoa dura, não é? A gente está fazendo obra lá, olha, só nós que sabemos assim, como Deus tem dado estratégias para o Pedro, pastor Pedro, para a gente levar aquilo. Aí, não, vamos diminuir na comida, sabe como é isso? Para comprar aquilo de melhor qualidade. Não, vamos reduzir na gasolina, para a gente comprar aquilo da melhor qualidade. Então, era uma pessoa que tinha dinheiro. Ela era uma pessoa que socialmente e politicamente ela era bem. Porque o profeta chega e diz para o seu servo, vai lá, pergunta o que a gente pode fazer. E ela diz, não, está tudo bem, não precisa não. Ele falou, você quer que eu fale com o governador, com as pessoas influentes? Ela disse, não. Eu estou bem com a minha própria gente. Ou seja, ela também tinha acesso político. Ela era uma pessoa bem na fita, né? Financeiramente bem, socialmente bem, politicamente bem, ali, né? Com as suas influências. E a gente vê que ela fica na dela. Quando o profeta vem querer agradecê-la, ela sai de fininho, ela diz, não, obrigada, está tudo bem, tá bom, tchau. E aí ele fica agoniado com aquilo. E ele diz, não, Geazi, vamos lá. O que essa mulher pode receber como gratidão da gente? Aí o servo diz, olha, ela não tem filhos, ela é estéril, seu marido é velho, já idoso. Você podia interceder por ela. E aí ele chama ela. E é muito tremendo o que ela diz. Ela diz para ele assim, deixa eu abrir aqui. Ela diz assim, então no versículo 15, então Eliseu mandou chamá-la de novo, e Geazi a chamou. Ela veio até a porta e ele disse, por volta desta época do ano,
que vem, você estará com o filho nos braços. Ela contestou. Ela contestou. E ela diz assim: não, meu Senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. E é isso que eu queria falar com a gente hoje, para nós. Não iludas, não me iludas. Talvez nós aqui, em algum momento da nossa vida, em alguma área da nossa vida, estamos assim, com o pé atrás. Não me iludas, não me iludas, não de novo, célula de novo, não me iludas. Isso aqui de novo, não me iludas, por favor. Então, provavelmente, essa mulher já tinha vivido algumas decepções na vida dela. Porque, poxa, ela poderia dizer, ok, legal, boa, tremendo. Mas ela disse, não me iludas. Em outras versões, não mintas para mim. Em outras versões, também a gente encontra, não me enganes. Ou seja, essa mulher já tinha vivido frustração. Quantos aqui já viveram frustrações na sua vida? Já viveram. E essa mulher também. Então, quando o homem de Deus... E toda vez que a gente falar homem de Deus, até o momento que eu disser agora, não é mais... Agora ficou diferente. Vamos pensar no nosso lado espiritual. Então, quando o homem de Deus diz assim, eu vou fazer, vem cá, eu vou fazer, porque eu estou vendo o seu coração, a sua disposição de abençoar a gente. Toda vez que ela pensava nisso, ela devia dizer, meu Deus, não dá para mim. Não dá para mim. Não dá para mim. Não dá para mim. E quando ele vem dizendo, daqui a um ano, não quero ouvir isso. Por favor, não quero ouvir isso. E é nesse ponto que Deus compartilhou comigo algumas semanas atrás, já tem quase um mês isso. Não me iludas. Aí a história acontece, e ela tem o bebê, e a Bíblia diz que o menino cresceu, e certo dia ele foi encontrar-se com o pai dele. E a Bíblia diz que ele foi se encontrar com o pai lá no campo, onde o pai estava colhendo. É interessante você imaginar essa cena aqui. Essa cena é a seguinte: tempo de colheita era tempo de festa. Agora você imagina esse menino já crescido, já um jovem que podia, tá por ali brincando. E tempo de festa, tempo de alegria, todo mundo ali, todo mundo feliz. E de repente, uma coisa terrível acontece, o menino cai e machuca a cabeça. Olha que coisa, o pastor pregou isso domingo. Sobre a gente deixar o controle. Como se a gente tivesse, mas a gente acha que tem. E quando a gente tem, a gente não se dá bem. Mas de repente, estava tudo muito bem. De repente, muda. Muda da água para o vinho, sabe isso? E a gente começa a pensar, cadê Deus? Cadê Deus? Estava tudo bem ainda agora. Eu não queria filhos. A Sunamita vai dizer isso daqui a pouco. E aí acontece essa desgraça. Acontece o imprevisto. Acontece o que não estava no programa. Acontece o que não estava no controle. E aí, a gente vê um trauma acontece naquela família. O menino chega, a mãe, o pai fala, corre, 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 corre. Leva lá para a mãe. A mãe pega aquela criança. Olha a mulher. A mulher tem essa graça de pegar, de aconchambrar. Mulher tem isso. Se você não tem, pense sobre isso. Peça para Jesus, assim, o Espírito Santo começar a te dar isso. Estava conversando com uma jovem, que as nossas características, quais nós nascemos, que Deus nos deu, não vão terminar. Eu queria ser desse jeito, eu queria ser daquele jeito. Não, isso vai contigo. O que você muda na sua caminhada de vida aqui na terra é a forma da gente se relacionar, é a forma da gente ir além
de uma melhor maneira, saudável. Mas aquela essência, aproveite, porque é bom. Então, vai lá, a mãe chega, o empregado chega com a mãe, com o filhinho, né, para a mãe, e o menino morto. Eu fiquei pensando, sabe? Trazendo para a tua vida, trazendo para a minha vida. O que está morto aí? O que é aquela coisa de preguiça? Ou aquela coisa de eu não vou não? O que vão pensar? Esses dias alguém disse assim, eu queria me manifestar, mas eu fiquei pensando que iam achar que eu era puxa-saco. Olha que coisa. Talvez sejam coisas assim, simples. Ou talvez sejam coisas maiores ainda para você. O que parou aí? O que parou na sua vida? O que morreu na sua vida? O que você diz? Não vem com essa conversa. Não, por favor. Não. Não dá não. Por favor, não dá não. O que ficou assim? Porque é isso que Deus quer fazer. A igreja, mais que vencedores, ela está engrenando. Desde do ano passado, a gente passou aquele ano todo arando a terra, mexendo na terra, e mexendo na terra, e fofando a terra. E esse ano, entramos um ano num jejum, e num altar do nosso coração sendo vasculhado pelo Espírito Santo. E agora, estamos indo para pregar o Evangelho de Jesus. As boas novas de Deus. As mulheres. Dia Internacional das Mulheres. Essa mente do que às vezes um dia nós fazemos. Essa mulher, ela teve uma mudança de mente. Eu estava lendo esses dias, a gente estava estudando, né? A gente estava lendo o livro de Marcos. E sempre que a gente fala em arrependimento, e ali Deus assim falou comigo num versículo lá. Parece que arrependimento está sempre ligado a pecado, a peso. Mas arrependimento é mudança de mente. Nós precisamos mudar a nossa mente. A gente precisa mexer nisso, porque a essência da palavra é mudar de mente. E às vezes a gente fica, não, aquilo não vai, não, aquilo não vai, não. Aquilo... E Deus está falando, muda a mente. Essa mulher, ela mudou a mente. Ela no início da história, ela diz assim, não, por favor, não vem me enganar. Por favor, não me iludas. Eu já estou cheia disso. Foram anos e anos e anos e anos buscando isso e não aconteceu. Não me iludas. Mas nesse momento que ela tem o filho morto nos braços dela, o que ela faz? Ela mudou a mente dela. Ela não pensou, mas está vendo? Eu não falei. Não, dentro dela, ela pegou a criança, botou no quarto, fechou a porta e veio embora. A gente precisa fechar a porta, gente, do passado e caminhar para aquilo lá. A gente precisa fechar a porta, botar o morto ali, fechar a porta e caminhar na solução do problema, na solução da sua desistência, na solução do seu desânimo, na solução da sua falta de fé, na solução da sua falta de visão, na solução da sua vida. Amém? Então, ela foi-se embora. E a Bíblia diz, no versículo 22, que ela conversa com o marido. Ela diz, marido, chama aí os seus servos, arruma aí o jumento, porque eu vou precisar sair. E eu fiquei pensando, que mulher decidida, não? Que mulher decidida para aquele tempo da Bíblia.
E que marido confiante nessa mulher. O marido não estava em crise. Quem é que manda no pedaço? Ela foi falar com o marido, ela entendia que ele era aquele que dava o ok para as coisas. Mas o marido disse, vai. Ele questionou, mas será que é um bom dia? Está chovendo. Será que é um bom dia? Olha lá, hein? Olha lá com o trânsito, sei lá. Ele fez alguma recomendação, ele pensou alguma coisa, mas dali para frente, a gente não ouve mais falar do marido. E eu fiquei, meu Deus, que marido confiante. Que esposa que sabe coordenar isso, soube dirigir isso. Que mulher bacana para a gente se inspirar. Muito bacana para a gente se inspirar. Todos nós, homens, mulheres. E ela diz para o marido, vai tudo bem. Vai tudo bem. Tá tudo jóia, olha. Não, mas não, deixa comigo, tá tudo bem. E ela segue em caminho. E quando ela chega diante dele, do profeta, do homem de Deus, ela diz, profeta, homem de Deus, eu te pedi alguma coisa, por acaso? Eu pedi alguma coisa para você? Por que você fez assim? Isso aí já é um adendo meu. Mas ela pergunta, eu te pedi alguma coisa? O texto diz isso. Eu te pedi alguma coisa? Não disse para não me iludir, para não me enganar. E eu fiquei pensando em toda a história. Eu estou fazendo bem rapidinho aqui. Mas eu pensei em toda a história. E eu fiquei pensando, Deus, por que foi assim? E Deus falou ao meu coração, porque eu trabalho com tudo. Eu estou trabalhando no profeta, eu estou trabalhando no ajudante do profeta, eu estou trabalhando em todo mundo. Está trabalhando em mim, está trabalhando em você, está trabalhando na sua sogra, está trabalhando no seu genro, está trabalhando nos seus netos, está trabalhando no seu patrão. E você olha e pensa que é só com você, não é. Deus, Ele mostra para a gente que vão ter momentos que vai estar... aquela promessa aconteceu e a gente caminhou. E daí a pouco Ele, opa, peraí, eu vou mexer aqui. Porque eu quero botar ordem em algumas coisas. Deus falou, eu falei, Deus, a mulher não pediu, eu acho isso injusto, Deus. Eu conversei com o Senhor e falei, Senhor, isso não é justo. E Ele falou, Tereza, é justo. Mas por que você não mexeu em outra coisa para tratar com todo mundo? Ele falou, não, porque eu quero mostrar que ainda prosseguindo, pode ser que nesse novo momento de fechar a porta, seguir adiante, dê zebra. Porque a gente espera, então tá, não me iluda, então tá, não me engana, olha lá, hein, eu vou nesse tal de célula, hein, não deu certo. Aquela casa, aquele líder, aquilo lá, algum problema acontece. O encontro com o Senhor que nós vamos ter ali. Ai, estava todo mundo assim, vai. Deus está no controle. Certo, querido, inabalável só no céu. Diga isso, inabalável só no céu. Deus falou isso comigo. E é interessante, porque o servo, ele chama o profeta chama o servo e diz para ele, servo, vem cá. Você pega o meu cajado, você vai lá, coloca o meu cajado em cima do menino e tal. E nesse momento, acontece algo muito legal aqui. Nesse momento, não dá certo. Sabe por quê? A Bíblia conta que enquanto a mulher está com o profeta, os servos voltam, porque a Bíblia diz que ele colocou o cajado sobre o menino, mas nada aconteceu, nada. Ele nem moveu, nem nada. Nada aconteceu.
E aí, ele volta correndo. E ele encontra com a mulher e com o profeta. E ele diz, olha, nada aconteceu. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que nada aconteceu? Porque não era para o servo fazer. Não era para o servo fazer. Era para o profeta fazer. O profeta, ele tem uma história que eu não vou contar aqui toda, mas o profeta pediu, o profeta ele era discípulo de um outro profeta chamado Elias. E quando Elias morre, ele pede, eu quero a porção dobrada, é um texto que a gente conhece. E aquele milagre do menino fazia parte dos 14. Hello? Fazia parte dos 14 e o profeta passou para diante. Talvez você está passando para diante. Ah, não, tem aquela casa, aquela irmã, tem aquele não sei o quê. Não sei o quê. Não vou estender meu braço, não. Querido, é para você, não é para o outro fazer. Quantos estão comigo? Diga amém. É para o outro fazer. Não é. É para você fazer. E o profeta, tanto que a mulher sacou isso. A mulher diz assim, não, Senhor, eu não saio, assim como Deus existe, eu não saio daqui sem você. A mulher sabia, a mulher via a autoridade sobre a vida daquele homem. A autoridade para fazer aquele milagre, a autoridade para mover aquilo. Às vezes a gente quer entrar no lugar do outro, para fazer coisas que não foram para você fazer. E coisas que foram para você fazer, que são para você fazer, e vocês não fazem. E aí a mulher diz, não, Senhor, o Senhor vai comigo. O Senhor vai comigo, seu profeta. Eu até brinquei lá comigo mesmo, depois falei, perdão, Deus, seu profeta de uma figa. Ele vai e pega o profeta. Ela pega o profeta e vão para casa. E eu achei muito interessante isso aqui. Ele entrou no quarto. E ele fechou a porta. E eu fiquei me lembrando do que Jesus fala sobre a gente orar. Entra no teu quarto e fecha a porta. Tem coisas, querido, que Deus vai fazer milagres na tua vida, na tua alma, nos seus projetos, no seu ministério, em tudo que você tem, né? Você vai fazer no secreto, ninguém vai ver. Você vai entrar e vai fechar a porta. E Deus vai fazer algo com você. Só que ir para o quarto dá trabalho. Querido, a gente não acha tempo para ir para o quarto se a gente não tiver isso como o ar que eu respiro. E quem gera, Deus é tão bom porque é Ele quem gera em nós o querer e o realizar. Então esse homem, ele fecha a porta e ele entra para resolver aquela situação ali. Me lembrei, sabe, quando ele diz que, no versículo 34, ele diz, depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com os olhos, mãos com mãos. Olha que coisa. Eu não sei quantos de vocês já tiveram uma experiência com Deus, de sentir, e às vezes até ver, Jesus. De sentir Ele passando, de tocar em seus pés, de sentir o ar que Ele respira. Isso é possível. Tem princípios nesse texto que tem a ver com a nossa vida espiritual. Quando Deus nos fez e colocou o seu Espírito em nós, o que Ele fez? Soprou em nós. Olha a estratégia de Deus para o profeta. Sopra na boca desse menino. Boca com boca. Olho com olho. Querido, Deus Ele está vendo você. E você pode ver os olhos de Deus. Quando a gente canta, eu tenho falado muito com o Senhor sobre isso. Fogo consumidor. É tão bonito cantar isso. Mas eu estou pedindo para Deus me revelar no meu espírito o que essa frase quer dizer.
Ou quando a gente diz que ele tem fogo nos seus olhos. Para que Deus tem fogo nos seus olhos, minha gente? Para quê? Talvez você saiba a resposta. Eu tenho pedido, Deus revela no meu espírito. Porque eu entendo no meu intelecto. Eu posso até te dizer, mas eu quero no meu espírito. E quando eu li esse texto, eu falei, caramba, Deus fez esse milagre, operou na vida dessa mulher, que é uma mulher muito de referencial para nós na palavra. Ele vai no secreto, na intimidade. Nós temos buscado a intimidade aqui. Nós temos clamado por mais do Senhor, pela presença do Senhor. Nós temos feito isso. Por isso, talvez esse texto tanto mexeu comigo. Porque, gente, fazer coisas é muito, muito, muito fácil. Você é inteligente, você tem inteligência, você tem habilidade, você tem dons para fazer essas coisas. Mas na presença, ficar ali, é Ele que nos trata, é Ele que nos cuida. E eu lembrei daquela canção que a gente cantava muito, dançávamos e cantávamos. Santo Espírito, estás movendo dentro de mim, sobre mim. Imagina essa cena, o Espírito Santo ministrando, falando, tocando. Depois ele diz que mão com mão. Olha que tremendo. Quantos estão comigo aqui? Diga amém. Quantos estão recebendo do Senhor? Diga amém. Olha que momento chocante. Tranco o meu quarto. Deus, eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. E eu entro no meu quarto. Ninguém junto. Só eu e Deus e a necessidade. E eu não queria que a gente ficasse na necessidade material, de casa, de grana. Isso também vem no pacote. Mas a necessidade de Deus, de um milagre aqui dentro. Mais de você, menos de mim, a gente cantou no último domingo. E a Bíblia diz, nessa história, que ele entrou no quarto. E foi assim esse encontro. Ele moveu dessa maneira. E depois que aconteceu isso, a Bíblia conta, no texto aqui, que o profeta começou a andar. Ele começou a se mover. E eu lembrei do mover. Grupo de dança. Queridos, tem uma outra versão que diz se mover. E eu entendo que nomes são significativos. Quando se colocou esse nome, mover, no nosso ministério de dança, é muito significativo. Não é apenas por movimentos, não. É o mover, é esse mover. Esse ministério foi criado com essa unção. Amém? Então, a Bíblia diz que esse profeta, depois de ter ido para o secreto, depois de ter vivido aquilo, a Bíblia diz que ele se moveu e ele andou pela casa. Ele respirou a vida de Deus. Querido, nada na nossa vida vai perdurar se não for desse jeito. Uma fome, eu quero ir para a presença. Eu quero, eu não li hoje, eu não tive, não é ler a devocional. Esse mês a devocional voltou a ser um versículo, ao invés do contexto. Mas aí você fica afim de ler o contexto. Talvez por isso Deus deixou desse jeito esse mês. Para você se tocar e você dizer, peraí, mas isso aqui diz o que mesmo? Está falando em que circunstância mesmo? Ou então nesse dia você nem leu a devocional, mas você foi para a presença e ficou ali, quietinho. Botou seu radinho, seu negocinho lá para tocar e ficou. Presença. Querido, teu emprego, teu ativismo, tuas necessidades, nada disso
suprem, ou compara, ou nada vai preencher como esse momento. Agora, se você vai para esse momento, todo o mais muda. Então ele disse para a mulher: toma o teu filho. Essa é uma noite que pode ser diferente, se você quiser. Esse Dia Internacional das Mulheres de 2015, se quiser escrever aí, pode escrever para mim, né? É bom, às vezes, a gente... Esses dias o irmão Gustavo lá, Marcinha, chegaram. Foi o Gustavo que chegou, mas a Marcinha estava junto. Falou: pastora, sabe aquele dia assim, 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 que você pregou lá no templinho? Lembra quando às vezes estava quinta-feira, a gente fez algumas vezes lá? Você pregou tal coisa. E o meu amigo se converteu nesse dia. Gente, isso foi muito bom. Porque assim, a gente vê a nossa missão, a minha missão se cumprindo. O Dia Internacional das Mulheres, um calendário que a mídia, o mundo usa. Nós vamos ter muitos frutos da presença de Deus na vida dessa igreja. Porque eu creio que tem pessoas aqui que vieram para cá na igreja hoje. E era isso que precisavam receber. Era essa palavra que precisava receber para dar o fechinho, o start. Essa palavra para confirmar que está no caminho certo. Essa palavra para desejar que outras pessoas encontrem esse Deus. Tantos milagres. Esse milagre, o cara estava morto, ele ressuscitou. O que está morto que precisa ressuscitar? Eu vou te dizer uma coisa. Quando essa mulher fechou aquele quarto, botou o menino lá dentro e foi atrás do homem de Deus, ou foi atrás do próprio Deus, ela levou um período até... Não foi assim como é hoje, entendeu? Eu vou no Rio, chego hoje mesmo. Não foi assim. Mas ela foi, porque a mente dela mudou e ela entendeu. Peraí, antigamente eu dizia, peraí, mas agora eu vou atrás dele. Ela já podia ter ido atrás dele. Antes do profeta existir, ela já podia ter ido. Mas não aconteceu. E essa mulher mudou a mentalidade dela. Ela disse assim: eu estou dentro, eu vou lá, eu vou conversar com ele, eu vou confrontá-lo, eu vou estar diante dele e eu vou dizer: homem de Deus. Ou nós, o próprio Deus. Dizer: Deus, olha aqui. E essa mulher aprendeu algo, querido, que hoje especificamente Deus ministrou ao meu coração. Por isso que é bom andar com gente, ande cercado de gente que te levante. Deus falou muito comigo assim: Tereza, confia. E quando eu fui ler esse texto de novo, eu vi que essa mulher confiou. Essa mulher deixou o menino lá morto e foi-se embora e confiou. Entre o seu pedido, ou o seu momento que você vai buscar em Deus e a coisa acontecer, você precisa, sabe o que vai te sustentar? É a sua confiança em Deus. É o que o pastor pregou domingo. Ele está em controle. Mesmo quando há um defunto, um luto, uma perda. Jesus trabalha muito com a perda, sabia? Uma das parábolas assim mais tremendas para mim, não sei se para você, mas assim que fala tanto do amor de Deus, é Lucas 15, quando a gente tem aquelas 3 parábolas lá, é uma perda atrás de outra perda, que é atrás de outra perda.
E quando está morto, perdeu, e ela confiou, querido. Olha, eu quero dizer essa palavra de esperança, por isso que esse dia, ele vai marcar a tua vida. Ele vai marcar a tua vida. Confia. Confia. Ele tem o controle. O controle, se o controle está contigo, meu irmão, eu quero te dizer, se você ainda não sabia, não quero te desapontar, mas eu quero dizer que você está caminhando para um fracasso, para uma roubada, para uma situação que já era. Porque nós, olha, eu vou te dizer uma coisa, nesse salto que eu não tenho controle de descer essa escada. Coisa simples. Caminhar aqui, coisa simples. A gente precisa, largar e dizer, Deus tem o controle. E Deus ministrou isso ao meu coração, Deus me ensinou, Deus usou hoje uma pessoa assim muito querida, que pôde dizer para mim, confia. Relax, confia. Ainda que o profeta mande outro, ainda que o negócio não era bem assim, mas Deus tem o controle. Deus pegou aquela mulher e disse, você fique aí, seu profeta, que eu não saio daqui, se você não for comigo. Então, se a coisa está enrolada aí, se alguém está fazendo, Deus vai dizer, peraí. Deus tem o controle. O profeta queria deixar passar para o outro, mas por causa dela, Deus disse, não. Confia no Senhor. Amém? Vamos orar. Vamos orar para Deus. Vamos pedir para o Espírito Santo nessa noite. Testificar isso na tua vida. Marcar isso na tua vida. Escreva na tua Bíblia, escreva no teu caderno, escreva esse dia, escreva essa palavra, sublinha a tua Bíblia. Assim, busca essa semana para meditar nesse texto. Peça a Deus, olha gente, tem tanta coisa rica. Só nesse versículo do profeta passando para o servo. Nossa, a gente vai em Moisés, a gente vai em Jesus. Jesus quando falou, não leva nada, não fala com ninguém. Tá a mesma coisa que o profeta ali. Olha, Sulamita, o servo não fala nada, igual Jesus. Ou quando ele diz no meu cajado sobre aquilo, tá lá Moisés. Tem tanta coisa, tanta. Quantas vezes nós já ouvimos esse texto? Mas hoje tem algo específico. Se você quiser. Se você não quiser, querido, não vai rolar. Mas se você quiser, fique em pé. Venha ao altar. Fale com Jesus agora. Faça como se isso aqui fosse o teu quarto. Que você fecha a porta. Que você fecha a porta. E fala, Deus, sabe? É isso aí. Deus, tem algo morto. Eu estou desacreditando, ou desacreditado, ou desacreditada. Fala com o Senhor, sabe? Marca esse dia na tua vida. Marca esse dia na sua vida. Cele esse dia na sua vida. Marque esse dia na sua vida. Marque na sua vida. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Shahanamassoro Namachekra Namassoro Namaya Chosoro Namachos. Creta Soro Namachosoro Namaya Chosoro Namachos. Proto Soro Namaya Chosoro Namaya Chosoro Namaya Chosoro Namachosoro Namachosoro. Soro Namachosoro. Yega Namaya Chosoro Namachosoro Namachoro Namassoro Namachoro Namachoro. Oh Jesus, ainda bem que
mulheres puderam vir. E mulher gera. Mulher gera. Senhor, eu oro por essas mulheres. Eu oro por cada mulher que veio aqui na frente. Peço que teu Espírito Santo enche. O Espírito Santo possa agora soprar sobre você. Que o Espírito Santo possa olhar nos teus olhos. Que o Espírito Santo possa tocar em você. Que o Espírito Santo possa tocar na tua vida. Que o Espírito Santo enche esse lugar com a tua presença. Oh Deus! Enche, Deus! Quebra a dureza aí, Deus! Dá corações, Pai, sedentos pelo Senhor. Sedentos pelo Senhor. Oh Jesus! Oh Deus, receba, recebe, 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 recebe. Se cheia em nome de Jesus. Se cheia em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te marque nesse momento. Que Ele te marque nesse momento. Que Ele te marque nesse momento. Que Ele te marque nesse momento. Oh, te espero, não te espero, não cheiro, não serra, não te espero, não sei. Vamos adorar juntos. Oh Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por esse dia. Obrigada, Deus, porque podemos, oh Deus, gerar filhos, gerar esperança, Senhor, gerar tantas coisas. Obrigada, Deus, por essa casa ser uma casa, Deus, de mulheres que te querem, que venham assim sedentas te buscar, que precisam ser marcadas nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, muito obrigada, Deus. Em nome de como criança eu serei, mas olha pra mim, seus vestes chocarei, meu pequeno subirei, a seus pés eu chorarei, mas olha pra mim, me humilharei, o nome gritarei, como criança.